Tenha um traço para mostrar de perspicacia? Peraí, que apareceu uma mensagem para mim. Peraí, Foi. só Alguma aceitar. coisa da gravação. É de gravar. Apareceu aqui. Super. A gente conseguiu ver isso na delegacia da fauna. Tanto os crimes de rinha de galo, rinha de cães. A gente teve um caso muito específico de rinha de pitbull. De E. Mairiporã ou não? Oi? Não é aquele caso de Mairiporã, lá em São Paulo, não? Não, foi daqui. Foi daqui. Não foi de São Paulo, não. E esses crimes envolvendo, olha, o tráfico de animais silvestres, a rinha de galo e a rinha de cães, muito, muito associada a outros crimes, mais do que os outros. Por quê? E ainda mais que esses crimes, eles eram realizados por múltiplos autores. Então, geralmente, não tinha uma pessoa por detrás da rinha, tinham vários. Por detrás da rinha de cães, vários. Por detrás do tráfico dos animais silvestres, vários. E todos eles envolvidos com outros crimes, e alguns desses crimes envolvendo muita questão financeira. Eu não vou lembrar exatamente, não é muito a minha área, mas é de vocês, mas o nome dos crimes que envolvem, sabe? Fraudes, questões financeiras. Mas o que isso demonstra para a gente? Uma insensibilidade. E também, gente, não tirando de fora, e também a violência contra membros da família. O que nos demonstram isso? Uma raiz de insensibilidade. Porque eu sempre falo isso, quando a gente vai estudar, aonde a violência começa? Aonde que ela nasce? Quando a gente vai estudar os fatores determinantes das violências. O que a gente vê é que a violência, ela tem um ponto em comum. Não existe assim, olha, a violência contra os animais nasce de um jeito e a violência contra as pessoas nasce de outro. Não. A violência, ela nasce de uma maneira, ela tem vários elementos envolvidos, mas ela nasce de uma mesma, digamos, de uma mesma raiz, que é a partir, que é do núcleo familiar. Então, se a gente for pensar em todo esse ciclozinho da teoria do elo, eu tenho um núcleo familiar, onde uma criança ou um adolescente, principalmente uma criança, assiste à violência ou ela sofre a violência. Então, isso é importante falar, porque a gente acha que somente aquele que sofre em si a violência física ou psicológica ou moral ou sexual que ele está propenso a esse repasse de violência. Não. O indivíduo que assiste, que testemunha as violências, seja contra a mãe, os avós, os animais de companhia, então ele vive esse processo em casa, associado a laços familiares fracos, associado às desestruturas, associado a outros traumas também. Ali é um ponto de surgimento da propensão de um repasse de violência. E aí esse indivíduo, ele começa a replicar essa violência. No início, e aí a gente pode até mencionar o quanto que a gente tem de adolescentes, se a gente for pensar de indivíduos menores de 18 anos, que praticam os delitos contra os animais, que praticam maus tratos contra os animais. E isso é tido como uma coisa normal, isso é tido como uma coisa, digamos que não tem noção. Eu já ouvi muito, assim, as crianças não têm noção da força delas, sabe? E quando a gente vai pesquisar, não é isso que acontece. Quando uma criança chega a maltratar um animal, puxar um rabo, esmagar um passarinho, é uma criança que já indica que naquele núcleo familiar está havendo conflitos, está havendo outros tipos de violência, por isso ela replica. E aí começa a vir essa insensibilidade, que é essa falta de sentir com a vida. E não existe insensibilidade seletiva. Talvez o indivíduo ainda não teve oportunidade, a gente sempre vê isso nos estudos, falta de oportunidade ou ainda não foi conveniente para ele. Então, às vezes ele vai maltratando o animal porque ainda ele não foi desafiado para maltratar um ser humano. E a partir do momento que esse desafio mais complexo é colocado para ele, dependendo da circunstância, ele pode vir a maltratar uma pessoa. Então, isso com abuso sexual a gente vê muito. A gente vê muito isso. Eu já participei várias vezes de demanda, de denúncia de abuso sexual de cavalo, de égua, de vaca, de cachorro, de gato, e a gente ainda ouve de algumas autoridades policiais que é comum, que é cultural, e eles não entendem que existe uma correlação fortíssima entre o abuso sexual de crianças, de vulneráveis, de deficientes físicos, certo? Talvez esse indivíduo ainda não teve a oportunidade, mas enquanto ele tiver. Então, esse é um processo que a gente tem que ir dialogando mesmo para aprofundar o discurso e mostrar
que isso de fato acontece. Olá, eu lembrei, te ouvindo agora, eu lembro que eu vi que o próprio FBI fez um estudo e descobriu que o principal traço na personalidade de uma série de psicopatas que eles estudaram, que uma série de pessoas que eram serial killers, o primeiro traço violento na personalidade era a violência contra o animal, justamente porque para a criança é o único ser mais vulnerável, ou é a irmã mais nova, se for uma pessoa, ou é um animal, né? Não tem quando criança. E aí eu achei interessante você falar isso justamente como eu acho que é interessante verificar nas crianças isso, porque parece que os Estados Unidos começou a incentivar o contato das crianças com cães nas escolas, justamente para poder identificar na raiz quem pode ter uma propensão a esse tipo de personalidade e começar a tratar desde novo, né? Sim, exatamente, porque o que os pesquisadores que deram o nome da teoria do elo, o Arco e o Acione, eles falam? Quando esse ciclo de violência começa a ser repassado, ele não acaba até que a gente quebre eles. Então, eles falam, olha, a violência, ela segue um fluxo, um ciclo intergeracional, ela vai passando de geração em geração. E ela não fica só dentro da família, ela vai para a sociedade. Então, essa violência que nasce nos núcleos familiares, através dos modelos familiares que a gente tem, através ainda das correções exageradas, que é muito incidente no nosso país, através das estruturas familiar, socioeconômica, das disparidades sociais que também influenciam. A gente tem uma violência que ela é replicada e ela vai sendo repetida e repetida, vai para a sociedade e se nada rompe, ela continua. E um ponto de atenção são as crianças e adolescentes. Por quê? Porque é mais fácil você ressensibilizar esses indivíduos. Laísa, é impossível você ressensibilizar adulto de maneira nenhuma. Né? Tem vários estudos mostrando o poder da educação humanitária que a gente fala, que é aquela educação transformadora. Isso é possível em adultos, em agressores. Imagina na criança, imagina no adolescente. Então, é possível que a gente quebre isso. Então, quando a gente vai nas escolas, por exemplo, eu lembro uma palestra que eu dei numa escola pública, e conversando com as crianças sobre guarda responsável, sobre bem-estar, sobre cuidados básicos com os animaizinhos, teve uma criança que levantou a mão, ela devia ter uns 5 aninhos. Ela levantou a mão e falou, tia, deixa eu contar uma coisa que eu faço lá em casa com o meu cachorro. Pode contar para a tia. O assunto não era violência, não era maus tratos. Claro, isso é pesado para as crianças. Era como cuidar melhor do nosso animalzinho e a importância de deixá-los bem, de deixá-los felizes, para eles já criarem essa mentalidade. E aí ele falou, olha, eu pego o filhotinho lá de casa e enfio num balde com água. E aí, quando ele para de fazer bolinha, eu tiro. E aí, eu coloco ele no balde de água de novo. E quando ele para de fazer bolinha, eu tiro. E aí, a gente percebeu o que estava acontecendo. Passamos a situação para a professora, para que ela investigasse o que estava acontecendo, porque não é normal, não é esperado que uma criança afogue um animal e está tudo bem para ela. E quando os professores foram investigar, viram que ela era uma vítima de uma violência moral, psicológica, que ela via os seus parentes mais próximos chutarem o animal, xingarem o animal. Então, ela replicava aquele comportamento. E olha que interessante, doutora Monique, ainda que ela gostasse do animal, e ela tinha um vínculo afetivo, sim, com o animal, mas ela não sabia o limite daquele afeto. E a gente vê muito isso acontecendo nas famílias. Olha, quando uma criança cresce num ambiente de violência, ela não consegue entender, né? Muitas vezes ela cresceu entendendo que amor envolve violência, porque ela via o pai, às vezes estava bem com a mãe, às vezes estava mal e ele amava a mãe, mas batia na mãe, batia no animal, o animal dormia na cama um dia, no outro dia ganhava um balde de água gelada. Isso é interessante porque o mesmo indivíduo que tem a propensão de ser violento no futuro é o mesmo indivíduo que tem a propensão de ser vítima também no futuro. O mesmo indivíduo que ele pode agredir outros, agredir animais, agredir pessoas, ele também pode ser vítima no futuro. Então, o que a gente viu nessa escola? Que até o bullying estava relacionado. E quando a gente foi buscar artigo, a gente viu que está relacionado. Crianças que fazem bullying com outras. Às vezes, quando a criança sofre bullying, a professora preocupa com aquele que sofreu. Tudo bem, tem que preocupar mesmo. Mas e aquele que fez? E aquele que retalha os colegas todos os dias? É reflexo de uma violência moral dentro de casa, psicológica dentro de casa. Então,
eu falo que nenhum sinal pode passar desapercebido. Tudo é importante para nos sinalizar que tem conflito naquele núcleo familiar. E se tem conflito, e se tem excesso de estresse, e se tem esses problemas que respingam na escola, a gente ali um indício que também tem animais sofrendo. Mas claro que a gente trabalha com suspeição, com indicadores. As investigações mais profundas que vão demonstrar se aquilo é coerente ou não, mas é importante estar sempre atento. Lais, agora eu queria saber sua opinião numa questão um pouco mais sensível, complexa. Na minha perspectiva, a gente falou agora um pouco de educação animalista, né? Humanitária, animalista, e esse é um assunto muito atual, porque muitos municípios já têm por lei a obrigatoriedade, inclusive por disciplina própria, do bem-estar animal. E agora em Minas Gerais, né, acho que o deputado Oswaldo Lopes, projeto de lei foi aprovado também para inserir essa disciplina nas escolas. Mas qual que seria o limite, o objeto específico dessa disciplina? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente pensa em educação animalista, a gente está pensando no animal doméstico. Bom, nós vamos ensinar as crianças desde cedo o conceito de bem-estar animal, para ela saber como que o animalzinho que está lá em casa, o que ele precisa para ele não estar em situação de maus tratos, a guarda responsável, né, tudo mais. Mas para mim, né, na minha visão, isso vai muito além do animal doméstico. A educação animalista deveria incluir, por exemplo, a demonstrar o bem-estar de animais que são utilizados em questões culturais, sensibilizar as crianças para que não vão nesses eventos, para que elas também não fiquem cada vez mais dessensibilizadas, né? Isso a ONU, por exemplo, já recomendou Portugal que não permitam que crianças vão entouradas. Né? Então, eu acho que a educação animalista tem que dar esse passo, tem que explicar o zoológico como uma instituição falida. Olha, como que a sua mãe, você vai no final de semana, você cuida do seu animal, no final de semana você vai lá, fica vendo animais que estão aprisionados em óbvia situação de sofrimento, totalmente desnaturado. Isso é um processo de insensibilização também. E aí a gente pode ir mais além ainda, que vai ficando, quanto mais maior a amplitude desse conceito, a gente vai lidando com questões sensíveis, por exemplo, e explicar para uma criança quais são o sofrimento envolvido nos tipos de alimentos. Olha, um ovo de uma galinha criada solta ou não, né? Porque se a gente imagina uma educação com caráter vegano nas escolas, isso vai gerar uma polêmica, eu não tenho dúvida. Isso geraria uma polêmica enorme. Mas eu também não tenho dúvida de que, de certo, é um valor positivo que você está inserindo nas crianças. Então, eu queria saber a sua opinião. Qual seria a medida dessa matéria da educação animalista? Porque existe um limite jurídico, um limite ético, e qual seria esse limite para os professores poderem formar essa matéria, né, de uma forma segura, atendendo as melhores práticas, vamos dizer assim? Bem complexo isso que você mencionou, porque, na verdade, vamos pegar assim, o que eu, Laisa, profissional, acredito, e como eu acho que as mudanças elas podem ocorrer gradativamente. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza de um equilíbrio muito grande, de um passo de cada vez. Quando eu olho para trás, desde que eu fiz a faculdade, eu entrei na faculdade de veterinária lá em 2009, quando eu olho agora em 2022, eu já consigo ver muitos pontos de avanço, não só, por exemplo, dentro da minha profissão, na formação dos nossos profissionais, mas na sociedade. Hoje eu já vejo a nossa sociedade muito mais intolerante a um animal maltratado do que antes. Então, eu vou te falar, assim, inclusive, que eu tenho uma visão muito positiva das coisas. Eu procuro olhar, até porque eu tenho que ter, porque se eu ficar trabalhando com maus tratos e com violência e não buscar esperança, eu vou sucumbir na minha dor, eu vou padecer no meu sofrimento e não vou conseguir caminhar. Então, às vezes os meus alunos até perguntam, nossa, professora, como é que você consegue lidar com questões tão doloridas? Eu falo, porque o meu olhar está voltado para aquilo que é bom. Porque se eu voltar o olhar só para aquilo que é ruim, eu não consigo caminhar. E então, eu já consigo perceber ao longo desses anos muita mudança na sociedade, seja por causa das mídias sociais. Eu acho que as mídias sociais tiveram um papel importante nisso, sabe? De mostrar para as pessoas que os animais sofrem, de dar mais evidência, e aí elas começam a ter essa mudança de mentalidade e esse ardor por fazer a diferença. Por isso que a gente tem lei nova todo dia, né? Porque os
Os políticos estão pegando essa onda de comoção social e estão trabalhando naquilo que eles podem. Mas, então, o que eu vejo? Eu vejo que hoje a gente tem uma deficiência gigante já no básico. As nossas crianças não são formadas entendendo de verdade sobre conservação e proteção do meio ambiente, sobre os impactos que a nossa forma de viver tem sobre o meio ambiente, da dignidade animal. Olha, a gente não ouve falar de dignidade animal e direito animal em escola. Tudo isso é muito... Todo mundo sai sem essa formação. Então, eu acho que a gente precisa de melhorar o básico, sabe? Falar de qualidade de vida, de bem-estar, e não só para cães e gatos. Esse não é o objetivo, né? Para deixar as pessoas confortáveis. Eu cuido do meu cachorro, eu cuido do meu gato, e não estou nem aí para o animal que eu coloco no meu prato. Eu acho que esse não deve ser o objetivo. Sempre pensando de uma maneira universal, que é a nossa lei. Se a gente for pegar a lei primária, certo, do Brasil, se a gente pegar desde 1934, não tem distinção entre um animal e outro. São todos os animais. Então, é a partir desse princípio que a gente tem que enxergar, mas Liza, entendendo que não é tudo nem nada. Vamos supor que vem um planejamento da incorporação das disciplinas, dessa maneira para o ensino básico, por exemplo, né, das crianças e adolescentes. E se não é da maneira como a gente gostaria, então a gente não faz. Eu tenho mais equilíbrio com isso, sabe? Eu penso, olha, tudo bem. Se a gente não consegue falar tudo que a gente gostaria, então vamos falar algumas coisas, para que a gente vá mudando e para que essas crianças e adolescentes tenham um senso crítico de poderem até buscar aprofundar naquilo ali, porque a gente não busca conhecer, a gente não fica instigado para aquilo que a gente nunca ouviu. E o que acontece com a população é isso, né? A grande maioria das pessoas ainda acha que a gente compra os produtos cárneos e lácteos que eles brotam dentro do supermercado. A gente não tem essa percepção. E muitos de nós querem ficar na ignorância. Essa é a verdade também. Porque aquilo o que os olhos não veem, o coração não sente. Aquilo que eu não sei, eu não estou sentindo. E se eu não estou sentindo, eu não me incomodo. Então, quando a gente trouxer essas questões mais profundas, de um jeito sutil, aos alunos, às crianças, aos adolescentes, eu acho que eles vão ter um espírito crítico para buscar mais informação. Mas eu acredito que é um degrauzinho Traduzido numa fala famosa, o que você falou em uma frase. Se os matadores tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos, né? Paul McCartney falou isso muito simples. Basicamente isso. Mas eu acho que a gente pode começar devagar, sabe? A gente pode colocar uma pressão para que, de fato, as crianças e adolescentes eles sejam sensibilizados e como fala, ensinados pelo menos do básico, porque nem isso está sendo feito, para que a gente possa incorporar gradativamente. Porque quando a gente fala desses elementos que você mencionou, envolve muitas outras coisas. Envolve a economia, envolve geração de emprego, e eu acho que isso pode ser um entrave muito grande, principalmente falando de Brasil. Isso pode ser um entrave gigantesco. Então tá bom, então não vai ter nada. Então, acho que a gente pode começar aos poucos, entendendo que cada dia a gente pode avançar um pouquinho mais, enxergando as pequenas vitórias de cada dia nessa incorporação, dessa sensibilização, sabe? Eu acho que isso pode ser gradativo, mas tem que começar. Eu concordo muito com isso também. Eu acho que tem que ser um passo de cada vez. E eu acredito, inclusive, que o bem-estar animal é um caminho, sim, para o abolicionismo, que cada passo que a gente dá é um olhar a mais, não existe como retornar. Mas eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque embora seja muito sensível, envolva outras questões, o direito hoje ele vive um momento muito difícil, o direito animal, que é uma espécie de esquizofrenia moral. Isso acaba sendo, obviamente, transmitido para as leis. A nossa esquizofrenia moral a gente tem uma sensibilidade hoje enorme para cão ou gato, tanto que esses animais são considerados membros da nossa família, e quando a gente vê uma crueldade contra um cão ou contra um gato, as pessoas ficam revoltadas, isso vai para a mídia, toma uma... Então, assim, hoje existe sim, igual você falou, as pessoas não toleram mais maus tratos contra cão e gato. Fato. Tanto que a gente tem uma lei que reflete essa posição social dominante, que é a Lei Sanção. Mas como fazer se o paradigma do direito animal é a ciência, ou seja, os animais são portadores de dignidade por serem seres capazes de sentir e de sofrer de maneira autoconsciente. Mas existem animais que, para a ciência, são dotados de uma capacidade, de uma ciência muito maior do que cães ou gatos.
né, os elefantes, os grandes primatas, e que muitas vezes são negligenciados. E isso traz uma visão que o direito propaga algo que não consegue se ajustar à nossa cultura, porque a ampla maioria das pessoas ainda se alimenta de carne, e 98% da produção do mundo hoje vem de produção intensiva, em que o animal ele é tratado com uma crueldade absurda. Então, eu vejo assim que eu também valorizo um passo de cada vez, mas eu vejo uma necessidade muito grande da gente dar coerência para o nosso sistema jurídico e começar a mostrar que não está tudo bem nas pessoas amarem e terem uma sensibilidade absurda para o cão ou gato, e no final de semana ir numa vaquejada, levar o filho para ir no zoológico, não se preocupar com o alimento que está no prato, com da onde que ele veio, como que o animal foi criado até que ele tenha sido morto, mas eu acho que existe uma necessidade da gente trabalhar através da educação todos esses eixos, porque senão a gente vai ficar nessa esquizofrenia moral, né, que é chamada por alguns aí, a gente vai ficar com uma moralidade seletiva, né? É verdade. E se a gente não trabalhar isso desde da base, a gente tende a favorecer que as próximas gerações também estejam como essa, estejam nesse mesmo ponto que essas estão, né? Total atenção para umas espécies e sem olhar para as outras. Então, a gente pode favorecer isso. Mas é um caminho, né, longo. Eu falo que a gente tem muito, muito para avançar, né? E tem que ter esses olhos voltados que buscar por mudança, todos os dias, assim, o tempo todo. Em qualquer área que a gente esteja. Eu falo isso, eu falo que o tempo inteiro eu sou promotora de saúde, promotora de mudança. Não importa se eu estou no aniversário de alguém, ou se eu estou na sala de aula, ou se eu estou aqui com vocês, eu me enxergo assim. Eu me enxergo como essa pessoa que pode fazer a diferença na vida de um animal. E aquilo é uma diferença gigantesca, porque é uma vida, certo? Então, às vezes, a gente espera, talvez, grandes oportunidades, e a gente, o tempo inteiro, é convidado a mudar a vida, né? Daquelas, às vezes, pessoas que convivem conosco têm relação com os animais que não são tão legais. E o fato da gente conviver com essas pessoas, a gente pode ser esse pontinho de luz que ajuda essas pessoas a ajustarem aquele vínculo. Porque muitas vezes os animais sofrem, o sofrimento vem da onde? Da maneira como essa relação acontece. E existem vários tipos de maneira das pessoas se relacionarem. Por sentimento, por guarda, por relação de guarda com aquele animal, pelo sentimento de conservação. Quando a gente vai estudar as relações, você vê que tem manipulação. Então, que é quando o indivíduo ele quer impor a sua superioridade. E aí a gente vai entendendo que cada tipo de relação gera um resultado diferente. E para a gente mudar esses resultados, a gente tem que mudar a maneira como as pessoas se relacionam com os animais. E essa mudança ela é gradativa, ela é um processo de educação, de cultura, da configuração dos núcleos familiares, a maneira como a gente enxerga esses animais, certo? Então, tudo isso é um processo de construção e que a gente não pode pensar assim, é difícil, não tem como mudar. Não, dá para a gente mudar. E todos os dias lutando por isso. Eu vejo isso claramente, assim, na minha rotina diária, o quanto que a gente pode fazer das pequenas diferenças que, no final, são grandes, né? Não são pequenas. No final, são grandes, na verdade. Então, isso é muito interessante. O pessoal nem está com dúvida, né? Cadê? Olha, vamos ver ali os comentários. A Lourdes está perguntando aqui que quem está cumprindo, gostaria de saber quem está cumprindo pena por maus tratos a cães e gatos. Tanto se fala sobre a lei sanção, mas ainda é meio lúdica dessa efetividade do artigo da lei de crimes ambientais. Gostaria de esclarecimento. Quem de fato cumpre pena? Essa questão é interessante, Lourdes, porque a mudança da lei ela foi muito brusca. Para quem não trabalha no sistema jurídico, né, e a Laísa conhece muito bem o sistema do juizado, até a lei sanção, todo tipo de maus-tratos, ele era considerado como um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, um crime sem muita gravidade. Isso permitia com que o investigado ele tenha uma série de benefícios, ou seja, ele não pode ser preso em flagrante, o delegado nem sequer lavra um inquérito policial, né, não lavra um auto-prisão em flagrante, um inquérito policial. Basicamente, a pessoa que praticava, e que ainda pratica contra todos os animais que não seja cão ou gato,
quando faz um REDS, ela vai ser chamada no juizado, e se ela não for incidente, tiver a ficha limpa, ela só vai, basicamente, ela vai pagar o que se conhece como cesta básica, vai prestar um serviço à comunidade ou vai pagar um valor que vai reverter para uma instituição. E se ela não tiver direito, às vezes é até pior, porque o juizado vive abarrotado de procedimentos, muitos prescrevem, então é muito difícil conseguir uma condenação em qualquer caso de maus tratos. Mas no caso do Sansão, o que aconteceu? A lei deu um salto. Então, de repente, a lei passou a falar, olha, quem maltratar cão ou gato vai estar sujeito a uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Isso é maior do que a lesão corporal leve contra ser humano, por exemplo. Então, se a pessoa for surpreendida praticando maus tratos contra cão ou gato hoje, o policial militar, se comprovar ali, ele tem que fazer a prisão em flagrante, levar esse indivíduo até a autoridade policial, que é o delegado vai lavrar um auto de prisão em flagrante, vai ouvir testemunhas, e essa pessoa vai ficar na delegacia pelo menos até o próximo dia, ter uma audiência de custódia, ela não sai sem que o promotor se manifeste e o juiz se manifeste, porque o delegado nem sequer pode dar uma fiança. Mas isso é na teoria, né? Então, assim, nós estamos falando teoricamente. Na teoria, é assim que deveria acontecer. Se a pessoa, como é um crime grave, a prisão preventiva sempre é uma exceção. Mas se a pessoa já é um reincidente, já agrediu uma esposa, alguma coisa, tiver algum elemento de gravidade específico ali, pode ter uma prisão preventiva, a prisão em flagrante pode ser convertida em prisão preventiva, e no final do processo, a gente pensar numa pena, essa pena mínima ali pode até ser substituída por outra, mas ele vai ser reincidente, vai ter que cumprir uma medida mais grave do que um simples benefício. Aí, mas a Lourdes atentou bem. Bom, mas na prática eu não estou vendo quase ninguém ser preso, são poucos casos. As pessoas que realmente são presas em flagrante ou que têm uma prisão preventiva são casos que às vezes vão para a mídia. Por que isso? Porque a lei deu um salto, mas não preparou quem lida na repressão com o crime para efetivamente entender a gravidade desse crime. Então, muitas vezes, por não ter capacitação, o policial militar, quando vai no local, ele não constata os maus tratos com medo, porque ele não foi capacitado, ou porque na ideologia dele, maus tratos contra animal não é um crime grave, ele deixa de lavar o flagrante falando que não, ele viu lá uma água, o cachorro está com água, está comido, não tem maus tratos aqui. E o animal está preso num lugar minúsculo, não tem contato com o humano, é um cão de guarda, não tem contato com outro animal, e ele chora a noite inteira, e o vizinho chamou a polícia, e o policial militar, na visão dele, sem capacitação para entender o que é bem-estar animal, o que é materialidade do crime, e por medo de fazer a prisão em flagrante, ele não faz. Uma vez você precisava ver a cara de um capitão da Polícia Militar, quando em Uberaba, quase depois de uns 4 meses da lei sanção, eu falei, gente, eu chamei a Polícia Militar toda e falei assim, o que está acontecendo em Uberaba? Não tem maus tratos? Não teve uma prisão em flagrante aqui? Não, doutor, nós estamos vendo crime mais grave. Mais grave? Mas qual? O crime contra a vida. Eu falei, não, ok. Homicídio, claro. Roubo, claro. Furto. Eu falei, opa, furto não. Por que não? Furto é de 1 a 4 anos. Se alguém te ligar e falar que foi furtado, e se outra pessoa ligar e falar que o cachorro está em situação de maus tratos, você tem que atender. Os militares ficaram passados. Não, o patrimônio. Eu falei assim, não sou eu que estou falando, o legislador. A gravidade em abstrato do crime foi estabelecida pelo legislador, nós temos que seguir esse parâmetro, não cabe esse tipo de interpretação. Então, aí eu vou me utilizar das palavras da Laís, né? Uma mudança que vem gradativa. Então, hoje, já depois de um bom tempo, a gente já tem mudado, sim. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais criou um aplicativo para dar segurança, porque também eu não estou fazendo uma crítica à Polícia Militar, veja, porque o policial militar, se fizer uma prisão em flagrante e não tiver ali, ele é acusado depois de crime de abuso de autoridade. Então, eles ficam ali totalmente inseguros, eles precisam ser capacitados e saber ter o apoio técnico de um médico veterinário, ou ter ali, que nem o MP de Minas está fazendo um aplicativo para que o policial militar vai responder um checklist. O próprio aplicativo vai dar, tem maus tratos ou não tem, ele vai fazer a prisão de uma maneira segura, ele não vai ter avaliação subjetiva. O delegado de polícia, a mesma coisa, com base naquilo, ele vai ter materialidade, vai ser obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante. Ainda nós temos também que capacitar os promotores, por isso que a SEDA
tem feito muitos cursos e minicursos, porque muitos promotores de justiça que estão acostumados com a lida de estupro, de crimes, acabam não vendo a gravidade como o legislador deu para esse crime, que o slogan do crime era prisão para maus tratos. Quem manda no direito penal é o legislador. Nós não podemos ser mais rigorosos se a lei não permite, mas se a lei manda ser rigoroso, e o legislador quis uma pena de 2 a 5 anos para quem maltrata cão ou gato, e essa é uma lei constitucional, não tem nada que possa valer contra ela do ponto de vista da Constituição, então ela precisa, mas a Lourdes tocou num ponto crucial, efetividade. É nisso que nós estamos trabalhando para que cada vez mais as autoridades públicas possam atuar com conhecimento e segurança. Você concorda comigo, Laísa? Vou até um pouco além. Eu vou aproveitar essa pergunta e jogar um contraponto, que também faz parte da realidade e que também incomoda tanto quanto. Lembra que eu falei para vocês que 80% dos maus tratos no nosso país é a negligência? E pegando um pouquinho da fala da doutora Monique, que fala do despreparo dos policiais, e não é uma crítica, é a realidade, tá? A falta de percepção mesmo, de formação para identificar o que está acontecendo com o animal, é um dos fatores que faz com que ele não veja que tem uma situação grave e pode ser um dos elementos que faz com que ele identifique um caso de prisão e não, como eu explico, e não ser um caso que devesse ser de prisão, tá? Se a gente for pegar nas negligências e na pressão popular hoje, que a gente sabe que vai para o Facebook, vai para o Instagram, bate na porta do policial, faz pressão, quer pular o muro, se a gente pegar nessas comoções problemáticas, e que muitas das vezes não enxerga o contexto familiar, não enxerga a saúde única, só enxerga o animal, e isso também é tão problemático. Eu falo sempre, quando a gente só enxerga as pessoas, a gente não colhe bons frutos, e quando a gente só enxerga o animal também, porque aquele animal está inserido numa realidade. Qual é a realidade? Certo? E se a gente for pensar, hoje a gente não tem estrutura nenhuma. Eu não conheço um município do Brasil que tem estrutura, contingente e para poder chegar e recolher o animal, por exemplo. Animal de maus tratos tem um lugar especial para levar ele, melhor do que o lugar que ele estava. Nós não temos isso, a gente já esbarra num problema muito grande. E a segunda questão, se a gente está falando de negligência e partindo do pressuposto que a negligência, por si só, conceitualmente, ela é não intencional, ela não tem a intenção de gerar o mal para o animal, e muitas vezes a negligência ela parte vou falar mais uma vez, vulnerabilidade socioeconômica, desestrutura familiar, disparidade social, e às vezes a negligência que o animal está sofrendo, a família também está, o animal está magro, às vezes a família também está faltando comida, o animal fica preso, mas eles nem sabem que a corrente machuca. Então, eu sei que o que eu falo incomoda muitas pessoas, mas é porque eu não posso falar sobre isso sem falar do social. E o que a gente vê é que, se esses policiais estão despreparados, mas estão sob pressão, eles podem até tomar uma medida que nem era mais correta para a pessoa e para o animal. Resolveu o problema do animal? Tirou o autor, né? Levou, deixou ele 24 horas ali recluso, digamos assim. O animal está na mesma condição, não tem para onde ele vai. O que a gente discute muito hoje, e eu falo com propriedade, que eu tenho discutido muito com outros veterinários que trabalham com fiscalização de maus tratos, é sobre ajuste de conduta. É sobre educação. O que a gente vê na grande maioria dos casos é falta de informação e de percepção que na condição que você tem, você pode mudar a vida daquele animal. Então, eu só estou falando isso porque quando a gente fala de prisão, a gente fala de crime. Quando a gente fala de crime, a gente fala de intencionalidade. A gente fala de dolo, né? E quando a gente fala de maus tratos, é outro caminho. É claro que tem a omissão nesse meio termo. E a doutora Monique pode explicar melhor do que eu. Mas, se eu conseguir... E Minas Gerais está à frente, viu, gente? Minas Gerais está à frente dos outros lugares do Brasil. Porque aqui a gente tem o Ministério Público, que tem a SEDA, que desponta na frente com essa visão e que tenta fazer interface com os órgãos policiais e que faz a interface com a escola, que é com as universidades, na capacitação, que outros estados não têm. E aí a gente fica mais defasado ainda. Então, se a gente conseguisse, de fato, capacitar os policiais, fazer um checklist para todo o Brasil, para que eles conseguissem ter essa clareza
do que é a negligência, do que é a crueldade, do que é esse caso desse flagrante de sofrimento iminente, né? Ameaça de vida. Eu tenho certeza que talvez o trabalho deles poderia ser muito mais exitoso no que tange aos animais, certo? Às pessoas, na coibição correta, mas também nos animais. Mas não vamos nos esquecer, se a gente está pensando em melhorar a qualidade de vida do animal, eu preciso pensar em ajuste de conduta, porque não tem para onde levar esses animais. Às vezes, o possível abrigo que vai receber está em condição pior do que onde o animal está. Tem tanta coisa a ser discutida, gente, tanta coisa. Então, eu entendo a pergunta que foi feita aqui, do se está aprendendo, mas eu penso que, nesse meio termo, tudo tem que ser analisado. É importante que a lei seja cumprida, que dê melhores estruturas para que ela seja válida e cumprida realmente, né? Porque às vezes a gente vê que o papel, existe uma distância do que está no papel e o que está na prática, mas para além disso, e esse olhar de família, de contexto, de vulnerabilidade, sabe? De mudança de conduta, de educação que pode ser feito ali, tudo isso é muito desafiador. Ô, Laís, você me lembrou, existem já instrumentos pensados para isso. O primeiro dele é o ProDevida, né, que é um projeto da SEDA, que é justamente o município, é um acordo feito com os municípios para que eles assumam algumas obrigações, dentre elas, ter um local para encaminhamento de animal vítima de maus tratos, ter um programa de adoção responsável, mas a gente sabe que o poder público não tem condições de absorver a demanda, né? Até porque a gente acaba tendo uma socialização do dano. O animal é tirado e o contribuinte que vai pagar, porque o poder público precisa ter um abrigo, ou pagar uma ONG para abrigar aquele animal, ou fazer uma parceria público-privada, enfim. Mas alguns municípios já estão pensando numa ideia que eu achei muito interessante, Conselho Tutelar Animal, que seria justamente para trabalhar essa questão social. O Conselho Tutelar, né, que a gente conhece, todo mundo conhece, trabalha com a ideia das crianças em situação de risco. Trabalha o núcleo familiar junto com os órgãos do município, o CRAS, o CREAS, quando a criança está em situação de risco. E eu achei interessante essa ideia, justamente para separar isso que você falou, o joio do trigo. O que é crime? O que é doloso? Quem está praticando efetivamente maus tratos e tem que receber uma reprimenda. E o que é um problema social? Igual você falou, e na realidade das autoridades públicas muito se queixa disso, porque existe também, às vezes, a poluição sonora. A pessoa é vizinha, o cachorro late muito, e aí aquela pessoa não suporta mais aquele vizinho, aquele cachorro latindo, e fala e denuncia, falando que o cachorro está em situação de maus tratos. Às vezes até tem uma inadequação ou outra, mas não chega a se configurar um crime mesmo. Então, o Conselho Tutelar justamente seria um elemento, uma instituição nova que teria esse olhar para o social, até para evitar aqui um problema social que acabe virando efetivamente uma situação de maus tratos no futuro, justamente para trabalhar esse bem-estar único, identificar até. Então, na sua fala, eu lembrei disso, e tem que ser criativo, porque se o direito animal é novo, as políticas públicas são novas, as estruturas administrativas são novas, quem trabalha nessa área tem que ser criativo. O nosso sistema hoje não tem resposta para as coisas. O tutelar animal seria maravilhoso, seria fantástico. Vamos incentivar essas ideias, promover isso, porque seria um dos pilares importantes para a gente começar a amenizar essa situação, que eu considero muito grave nos municípios todos brasileiros. Assim, a gente não consegue nem quantificar isso, sabe? A gente não consegue nem... a questão dos maus tratos aos animais, ela é tão meio que naturalizada e invisibilizada que a gente não consegue nem ter dados que confluem para um órgão notificar, por exemplo, ou saber quanto de frequência aquele município tem, sabe? A gente não consegue nem ter isso, porque tudo é tão pulverizado. Então, às vezes, um conselho tutelar animal poderia ser esse início da gente começar a mudar mesmo essa realidade, ou pelo menos amenizá-la. Ótimo. Trabalhar a prevenção, né? Porque a gente fala muito em repressão, mas o direito animal, o fundamento principal é prevenção. Evitar, e para ter a forma de prevenir educação, ajuste, tudo isso, né? E eu sempre penso isso, olha, beleza, a gente vai tirar um agressor de um animal hoje da casa dele, vamos supor que ele fique 6 meses recluso. Ele saiu e nada mudou. Ele pode ter o Bolinha, a Florzinha, o Totó, ele pode ter outros animais. Aquela insensibilidade que aconteceu lá atrás, que a gente falou aqui,
ela ainda existe. Ele não passou por nenhum processo que reajuste a sensibilidade para a vida. Isso não vale só para os animais, gente. Isso vale para as mulheres, vale para tudo. Eu lembro muito, assim, de quando eu estava lá com as mulheres, ouvindo elas, dialogando com elas, eu percebia isso, né? Quando elas pediam aquela medida protetiva, algumas verbalizavam, né? Que primeiro que a medida protetiva era só um papel, elas falavam isso, olha, eu não me sinto protegida por um papel. Primeira coisa. Segundo, que eu ficava pensando, ok, esse indivíduo ele não pode chegar perto da Liza, mas ele pode chegar perto da Monique, da Sabrina, da Paula. O que a gente precisa de fazer no nosso sistema que rompa com a violência? Porque eu transfiro a violência da minha pessoa, que ele não pode chegar mais perto, e vou para outra. E os animais é a mesma coisa, certo? Ele não pode chegar mais perto daquele animal, porque às vezes tiraram o animal foi para uma ONG, o animal saiu, mas o vínculo e a maneira como ele olha para os animais e se relaciona com eles não mudou. O que a gente pode fazer para prevenir isso, sabe? Para mudar o vínculo? Mas eu já tenho ideias também. Olha só, se a gente já descobriu a relação entre a teoria do elo, a relação da violência doméstica e do crime contra o animal, na lei de violência doméstica, lá na Lei Maria da Penha, quem for condenado por crime de violência corporal, ameaça contra a mulher, namorada, enfim, tem que participar de um grupo que vai ter um processo educativo para aquela pessoa entender que, na verdade, ela tem uma visão da mulher como uma propriedade, qual que é a origem, por que ele agrediu, por que ele fala, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E eu já vi de muitos homens que frequentaram e entenderam essa relação. Por que a gente não cria isso, que quem for condenado por maus tratos vai ter que participar de um grupo que tem a mesma característica para essas pessoas? A gente fez isso, nós da UFMG, eu criei um programa de educação humanitária para guarda responsável e bem-estar para ser aplicado no juizado especial criminal. Veja bem que interessante, foi até com o aval do promotor que estava lá na época, que foi o doutor Júlio César Luciano, não sei se ele está lá ainda, ou se ele mudou, se tornou um amigo. Ele saiu, mas realmente ele é muito parceiro. Mas conta que eu quero saber mais desse projeto aí. Deixa eu te contar. E aí eu fiquei muito amiga e a gente conseguiu, eu consegui passar para ele a proposta e ele falou, Liza, vamos fazer isso aí. Qual que foi a minha proposta? Que esse curso ele entrasse como aquela medida obrigatoriedade no cumprimento. Então, da mesma maneira como eles tinham a prestação pecuniária, tinha o serviço social, era obrigatório que o autor de maus tratos passasse por esse curso, que está todo delineado, ficou muito legal. E aí, quando ele deu a chancela, passou lá para o juizado, vamos fazer, veio a pandemia. E aí o juizado ficou fechado por um bom tempo, certo? E aí, com a pandemia, eu acabei o doutorado, e acabou tudo, e o doutor Júlio César saiu, e veio a lei sanção. Tanta coisa aconteceu. E, então, por exemplo, hoje nem teria mais essa possibilidade para cão e gato, porque já é em outro juizado. Então, a forma de lidar com isso já é diferente. Então, isso já está pronto, mas a gente ainda não conseguiu aplicar. Porque não, mas até pode sim, eu acho que pode, porque existe uma discussão se caberia o acordo de não persecução penal. Né? Eu, por exemplo, defendo que não cabe porque é um crime violento. Mas a maioria da doutrina está falando que cabe. E o acordo de não persecução penal, ele equivale a uma suspensão condicional do processo ou uma transação penal. Né? Então, poderia colocar no acordo, olha só que interessante a gente levar isso para o MP, para a doutora Luciana, para a gente institucionalizar que no acordo de não persecução, quem entender que cabe, eu como promotora, se for atuar nesse caso, não vou aplicar. Mas se o promotor entende que cabe o acordo de não persecução penal, ao invés de denunciar, ele vai propor um acordo para o investigado. Esse acordo tem que ter reparação civil, pode colocar lá qualquer condição, como, por exemplo, você se compromete a abrir mão da guarda do cãozinho vítima. Você se compromete a não ter outro animal doméstico pelo prazo de 5 anos para prevenir? Comprometo. Você se compromete a fazer um curso que o FMG vai apresentar para vocês lá em parceria? A gente pode colocar isso nos acordos, tanto nos ANPPs como nos outros benefícios. Vamos trabalhar essa ideia aí. Foi tão legal, porque a base do curso é voltado para o valor da pessoa humana. O que eu observava, doutora Monique? Quando eu estava lá acompanhando o promotor e tudo mais, e a pessoa lá nas audiências preliminares, essa é a palavra, não estou falando errado não, isso me corrige. Tem tanto tempo que eu até esqueci. Nas audiências preliminares, eu observava que aqueles autores, eles não... eu tentava olhar nos olhos, tratar com muito respeito, né? Porque geralmente eles já entram lá
se sentindo as pessoas mais horríveis. Era essa a sensação que eu tinha. Eles já entravam como se todo mundo os olhasse com julgamento, e eu os olhava normal, sabe? E olha que eu sou alucinada com animais, né? Eu entrei para veterinária para salvar o mundo. E eu lia os procedimentos, os processos antes deles entrarem. E tinha lá, né? Deu 5 pauladas no cachorro, tinha umas coisas muito horríveis. E eu olhava para esses indivíduos com um olhar mesmo dócil, não era um olhar. E eu tentava estabelecer contato visual. E eu observava que eles não olhavam nos olhos, nem nos meus, nem do promotor, nem da defensora pública, andavam de cabeça baixa. E eu comecei a pensar, porque foi através dessa experiência com vários autores que eu comecei a delinear o curso. E aí eu comecei a ver que eles não sabem o valor que a própria vida tem. Olha, quando eu comecei a estudar o contexto das famílias, eu comecei a entender tudo, né? Que aqueles indivíduos... Gente, como é que o indivíduo pode entender o valor de um cão se ele próprio teve uma vivência de insensibilidade com aqueles parentes próximos e com a vida, e se ele não sabe o valor que ele tem? Então, e aí eu comecei a delinear o curso pensando nisso, no valor da pessoa. Tanto que os primeiros tópicos do curso não falam nada de animal. É um valor, é uma reconciliação com quem ele é como ser humano. Porque não adianta eu tentar reconciliar ele com o meio ambiente e com o animal se ele não tem o valor de si próprio. E aí, só no final, partindo do pressuposto desse entendimento, dessa ressensibilização, que chega a parte de lidar com outras vidas. E aí chega a parte do animal, do ambiente, do meio ambiente, do bem-estar, da qualidade de vida. Então, é muito interessante. Eu falo que nós ficamos com muito anseio de aplicar, e esse processo foi quebrado, a gente não aplicou, mas estou disponível para que a gente reinicie esse processo, quem sabe, de uma nova maneira, mas está tudo pronto para colocar esse piloto para testar. Seria muito Não, legal. nós vamos marcar uma reunião, vamos falar com a doutora Luciana, porque eu acho que essa ideia é muito boa para a gente perder. Mas para a gente caminhar para o final, que a gente até já passou uns minutinhos aí, a Luciene aqui, ela está contando que a cadela dela foi estuprada e que no final de contas, né, o investigado ele foi condenado a pagar uma prestação pecuniária que foi revertida por um fundo animal. E, bom, primeiro ponto, eu imagino que isso tenha sido um acordo de não persecução penal se esse crime ocorreu após a vigência da lei sanção. O que ocorre, o problema, Luciene, que por vezes acontece do Ministério Público esquecer da parte de reparação do dano. Porque uma coisa é a questão penal. A questão penal, a pessoa vai pagar uma pena. A pena ela tem que reverter, tá certo, e para o fundo animal, provavelmente é um fundo de bem-estar animal do município, ele vai angariar recursos de várias vias para conseguir as políticas públicas. Então, esse fundo é importante que essa medida reverta para o fundo. Nada de errado tem nisso. O errado está em, por vezes, esse acordo não abranger a parte de reparação civil. Aí sim, que você está falando, eu gastei mais de 5 mil reais porque o cachorro teve que ir no veterinário, sofreu um dano até psicológico, com certeza, mas aí é uma questão de incluir a responsabilidade civil dentro da penal. Então, do ponto de vista penal, eu acho que assim, o fato de reverter para um fundo está adequado. A questão é que deveria se incluir nesse acordo de não persecução penal, para quem entende cabível, eu entendo que não é porque a lei exige que para ter direito ao acordo de não persecução penal tem que ser um crime praticado sem violência. E aí a doutrina interpreta majoritariamente que seja um crime sem violência à pessoa humana, e eu interpreto que seja um crime sem violência a sujeitos de direito. Para quem interpreta de forma mais restrita à lei, caberia o acordo de não persecução penal no maus tratos contra cão ou gato. Então, aí, nesse caso, o Ministério Público, se o investigado não tiver antecedentes, enfim, tiver requisitos subjetivos favoráveis, o Ministério Público, do ponto de vista penal, propõe o pagamento ou de uma medida para reverter para o fundo ou prestar um serviço à comunidade numa ONG, enfim, algo relacionado com a matéria, e, além disso, reparar o dano. Reparar o dano como? Pagar as despesas que foram gastas com o médico veterinário, pagar um valor para ser revertido para o animal que foi vítima. Isso está no ato 3 da Corregedoria, ato 3 de 2021, desculpa, ato 2, eu acho. Agora eu me esqueci, mas está numa norma da Corregedoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, como eu disse, é um processo ainda, a doutora Luciana, através da coordenadoria, está trabalhando para
para conscientizar cada vez mais sobre isso. Agora, a Lourdes está perguntando sobre palestra, Lourdes, aí você tem que ver, pega o gancho depois com a Bruna aí, tem que contatar, tem um e-mail da SEDAS, seda@mpmg.mp.br, mande um e-mail para a SEDA fazendo esse convite, e acredito que eles vão ter ali, a coisa já colocou o e-mail da SEDA, para verificar justamente essa possibilidade. Mas, no mais, assim, vou encaminhar já para a gente terminar. Eu adorei esse bate-papo. Depois, a Bruna, se puder, passa meu telefone para a Liza, para a gente, eu quero falar com a Luciana para a gente colocar esse projeto para andar. Acho que tem muitos frutos para a gente colher desse projeto. Ainda mais de alguém que, além de tamanho conhecimento, ainda tem tamanha dedicação e amor ao que faz. E quer dizer que para mim foi ótimo compartilhar desse momento com a Liza, com todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar esses minutos finais aí para a nossa conferencista de hoje. Tem toda a palavra, Liza. Eu só agradecer mesmo o convite, falar que foi uma honra, uma alegria dividir esse assunto e esse espaço contigo, doutora Monique. Muito obrigada pela generosidade no nosso diálogo, foi muito bom aprender, eu sempre aprendo muito, e a cada nova experiência de palestra ou de diálogo como esse, a gente sai com novos insights, com novas percepções, e ainda mais motivado a continuar estudando, a continuar trabalhando. Então, contem comigo o que precisarem. Muito obrigada E todo mundo, obrigada também por estarem aqui conosco, pelas participações no chat. Foi muito, muito bom. Obrigada, viu, Bruna? Pessoal, é isso aí. E quem quiser também ter acesso, sigam a SEDA nas redes sociais. O Bruno, eu acho que o Instagram da SEDA é só eu não lembro qual que é, se você puder escrever para quem tem aí, para seguir a coordenadoria, né, para ficar atento aos eventos que ainda vem pela frente e poder contatar também através hoje as redes sociais são um mecanismo aberto para a gente poder conversar ali, ó, Instagram da SEDA. Então é isso ali, o meu também, o meu é Monique MGMG, se alguém quiser também, mas sigam lá o Instagram da SEDA para acompanhar as ações da coordenadoria. Muito obrigada. Bruna, você tem alguma palavra final? Se não tiver, Laisa, muito obrigada também, foi um prazer, espero que a gente mantenha contato. Todos que ficaram com a gente, eu acho que a gente está quase aqui num público, deve ser uns 98%, que eu estava olhando aqui, deixa eu ver, acho que tem o Márcio, que eu vi, acho que é só o Márcio, de resto, fui olhando aqui, a gente ficou quase Não, tinha o Lucas Gaudioli, só que ele saiu. Então, quase 100% de mulheres. É isso aí. Então, para todos, uma boa noite e a gente se vê numa próxima aí. Foi muito bom, viu? Uma ótima noite para vocês.